Pazelli, eu acho que talvez seja para a grande maioria presente, conheça o Pazelli nefrologista, o Pazelli intensivista, o Pazelli do ultrassom, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Queria que você contasse um pouquinho do seu background, onde você se formou, como é que você andou, onde é que você descobriu esse ultrassom como ferramenta aí para otimizar a sua carreira. Muito boa noite, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Obrigado, Neto. Obrigado. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os amigos que eu estou vendo aí. Um abraço especial para o nosso presidente, né, o doutor Renato Medeiros. Um abração, Renato. Falou que já vai fazer o nosso curso junto com o filho dele, o que muito me honra. Me honra todos vocês que estão aqui. Ô, Neto, eu me formei em Juiz de Fora, né? Eu fiz o meu segundo grau em Belo Horizonte, acabei passando no vestibular em Juiz de Fora, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá eu fiz minha residência e também minha pós-graduação. E logo recebi uma proposta de vir trabalhar em Barbacena como intensivista. E engraçado que na época eu não tinha nem sequer tido especialista em terapia intensiva, mas eu sempre gostei de terapia intensiva. Me chamaram para coordenar uma UTI, e nessa época, aí que mostra quanto a gente é intensivossauro e nefrossauro. Não existia nem a especialidade ainda terapia intensiva, e não era obrigatório ter tido especialista para coordenar uma UTI. Mas vim para cá e coloquei como condição para vir que eu pudesse abrir um centro de diálise no hospital. Acabei conseguindo abrir e hoje, né, alguns anos, né, já na estrada, eu toco hoje duas UTIs, no momento duas, a UTI Covid, a UTI geral, e sou diretor da nossa clínica aqui, junto com o meu sócio e amigo, doutor André Pimentel. É, a ultrassonografia, né, para mim, foi um divisor de águas. Para te falar a verdade, mesmo fazendo duas especialidades, eu precisava de mais, sabe? Estava meio desmotivado. Né? Já tinha alcançado tudo que eu precisava, do ponto de vista financeiro e tudo, mas estava muito desmotivado. Achava que a terapia intensiva e a unidade de diálise em si, né, a nefrologia de consultório e tal, pelo menos para mim, estava chegando num ponto em que eu gostava, óbvio, sempre frequentei todos os congressos e sempre fazendo grandes amigos, né, tanto na terapia intensiva quanto na nefrologia, etc. Mas, de repente, apareceu uma oportunidade, fui convidado a fazer um curso de alguns italianos lá em Belo Horizonte, isso foi em 2008, e eu não sabia o que era POCUS, né? POCUS começou mais ou menos no fim do século passado e entrou definitivamente no início desse século, mas eu nunca tinha ouvido falar, para ser bem sincero. Se alguém me falasse, olha, ultrassonografia point of care, eu não sabia o que era, não sabia para que servia, mas fui, né, um grande amigo, o Elford Cordeiro, que é daqui de Barbacena, um dos grandes amigos que eu fiz aqui, e que na época era coordenador da emergência do Estado de Minas, me convidou, e esse era um curso restrito aos colegas de Belo Horizonte, mas como sobraram vagas, cara, as pessoas também não sabiam o que era e também não deram a menor bola para isso. Então, alguns poucos colegas foram, e a partir dali, cara, o primeiro dia, quando eu vi o Luca Neri, né, que na época foi o fundador do Infocus, que é um italiano de Milão, quando eu vi a primeira palestra dele, cara, eu entendi que aquilo poderia mudar a minha vida, e de fato mudou. Mudou radicalmente como médico, tanto como intensivista quanto nefrologista. Posso falar a vocês todos os dias. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou muito sincero nisso. Eu não passo um dia sequer sem usar POCUS. Hoje eu passei visita no UTI usando POCUS. No meu consultório eu uso todos os dias. Jamais cobrei para isso. Eu acho que eu entendo POCUS como um pilar do exame físico. E fui convidado para coordenar o Infocus no Brasil. Daí foi um pulo para ter a ideia de criar um curso baseado num curso que era para intensivista e emergencista, criar um curso para nefrologista. Na época, eu convidei os poucos colegas, inclusive a doutora Márcia Bastos, a quem eu devo, né, muito, porque a Márcia nunca gostou dessa questão de viajar, ela é muito na dela. A Márcia é uma excelente nefrologista lá de São João del Rei, trabalha com o Pedro Paulo, e que foi minha colega de residência, né, minha R3. E convidei a Márcia, convidei o Marcos, que já fazia um pouquinho de ultrassom, e o Anderson, que trabalhava comigo, sempre trabalhou comigo, e também fazia um pouco de ultrassom. E nós criamos esse curso, e ele foi se aprimorando, né? E eu, com muito sacrifício e com muito apoio dos colegas, nós chegamos aqui até hoje. Se tornou realmente uma proposta de vida, né? Quase que
a gente acredita tanto nisso que não é mais uma questão de econômico, financeira, é mais uma questão de a gente acreditar no que a gente faz e querer compartilhar isso com as pessoas. Estamos voltando agora de 2 cursos em Belém do Pará, um final de semana intenso, fizemos grandes amigos lá. Poxa, a gente não podia imaginar como tinha gente, como tem gente boa e como tem gente interessante, né? Tão longe, nos vários recantos do Brasil. Então é isso, né? Desculpa por ser prolixo. Não, muito bom. E assim, se você há 13 anos atrás não sabia o que é POX, eu acho que tem muita gente que ainda não sabe e que talvez confunda com a radiologia convencional. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Qual que é a diferença daquele sujeito que faz 2 anos de residência para ser um radiologista do uso do ultrassom à beira do leito? Essa pergunta é muito legal, Neto, porque eu acho que quando você fez o curso comigo lá em Ouro Preto, né, alguns anos atrás, e a gente, não vou falar quantos, senão eu vou entregar a minha idade à sua, não precisa disso, né? Bom, enfim. E a gente tinha até, eu confesso que a gente explicava, a gente gastava uma meia hora explicando por que nós, não radiologistas, estávamos falando de ultrassom. Né? Parecia que a gente tinha uma certa vergonha, um certo receio em falar nisso, até que amadurecemos e nós próprios entendemos o que é a POCS. A POCS não é uma especialidade médica, né? A POCS é um jeito de fazer medicina que não veio da imaginologia. Eu acho muito interessante agora, porque nenhum curso de imaginologia tinha POCS. Nenhum. Você podia entrar e hoje todos têm. Eu não quero aqui fazer crítica alguma, mas eu acho que POCS jamais, de forma alguma, pode ser ministrada por um imaginologista. Porque a POCS, cara, ela veio dos emergencistas, veio dos intensivistas, ao redor do mundo, que se encontraram numa sociedade que um sujeito que, assim como o ovo de Colombo, né, descobriu uma coisa que todo mundo sabia, mas que ninguém percebia, é que essas pessoas poderiam trocar informações. Esse cara é o Luca Neri, cara brilhante, e ele criou essa sociedade e juntou intensivistas, emergencistas, anestesiologistas, foram os caras que criaram, e não tem imaginologista. Então, começa por aí, sabe? A gente não tem nenhuma vergonha de dizer nós somos especialistas em POCs. Que isso? Não somos especialistas em nada. Nós somos praticantes da POCs, que praticamos todo dia. Dizer que eu sou especialista de POCs seria similar a eu dizer que sou especialista em usar meu estetoscópio. Isso é inerente ao ato médico. Tanto é que a maior parte das faculdades do mundo inteiro adotaram a POCs na graduação, é o que a gente está fazendo aqui em Barbacena, já no primeiro ano, né, no primeiro período da faculdade, o que nós já fizemos em Juiz de Fora, e alguns colegas em Belo Horizonte já fazem, e alguns colegas ao redor do Brasil. No mundo, isso já é, pelo menos nos Estados Unidos, né, onde eu conheço bem, todas as melhores faculdades de medicina já incorporaram a POCs faz tempo. Então, gente, o que define a POCs, o que diferencia a POCs da ultrassonografia tradicional, é que POCs é um exame multissetorial, multiorgânico, e não é baseado num território anatômico. Não existe POCs de abdômen, não existe POCs de coração, não existe POCs de sistema venoso profundo. Existe POCs no paciente com dispneia. Existe POCs para ajustar o peso seco no paciente em diálise. Existe POCs no paciente em choque. Existe POCs no paciente com dor abdominal. Então, a POCs ela é completamente baseada em problemas. E ela tem e deve ser feita pelo médico que assiste o paciente. Então, um médico que sabe fazer POCs de nefrologia, por exemplo, não é lá um grande imaginologista do rim, por exemplo. Se você pegar o nosso curso, tem lá várias, não, são 18 horas de curso e 1 hora de trato urinário. Alguém pode perguntar, poxa, você é nefrologista, não vai ensinar a olhar rim? Por que eu tenho que ensinar um nefrologista a olhar rim? Ele tem que saber diferenciar uma lesão renal aguda de uma insuficiência renal crônica, que pode ser vital. Ele tem que saber reconhecer uma hidronefrose. Ele tem que saber ver um cálculo e ver se um cisto é complexo ou se é um cisto simples. Pronto. Não precisa mais que isso para um nefrologista fazer tudo que ele precisa fazer no trato urinário. Agora, por outro lado, ele precisa de um treinamento muito maior para poder reconhecer coração, visto que, né, é essa a doença que mata os nossos pacientes. Até no tratamento conservador, nós sabemos que é muito mais frequente que um paciente morra do que ele chegue à diálise, né? Então, POCs é isso. POCs é o quinto pilar do exame físico, né? É você usar a insonação como parte da sua avaliação clínica e que só pode ser feito por clínico. Eu vou deixar muito claro, se algum radiologista quiser brigar comigo, vamos brigar até morrer. POCs é para clínico, POCs não é para radiologista. E se você, meu cara, está procurando um curso de POCs, existem vários.
corra das clínicas de imaginologia, porque isso não é a história delas. Elas nunca, não é o que nós nunca nos metemos, por exemplo, a concorrer. Aliás, nós não concorremos com ninguém. É longe de mim. Eu acho que a gente faz uma coisa e assim como o seu Nefro Expert está sempre cheio, é fruto do que você faz. Podem vir 1.000 pessoas fazer depois de você. Você sempre tem aquilo que você sabe fazer, faz, e tomara que venham outras pessoas, né, Neto? Tomara que mais gente espalhe essa boa ideia. Tomara que a gente tenha por aí gente conseguindo fazer o que vocês. Duvido que alguém consiga fazer no livro de vocês, mas tomara. Não é, né? Nós não queremos o bem da nefrologia brasileira, queremos que cresça, queremos espalhar conhecimento, que venham outros, que tranquilo. Mas quando as pessoas procurarem, as pessoas vão saber, as pessoas sabem quem faz bem feito, quem faz de verdade, quem usa todo dia, quem vive disso, quem tem, como você respira isso, né? O dia inteiro postando coisas e descobrindo coisas para a gente. Eu estou lá no grupo e vejo que, poxa, é muito legal você ver que são artigos que eu ainda não li, que eu não prestei atenção. E aí é essa a nossa missão, não é isso? O Pazeles, quando você fala do ultrassom, primeira coisa, né? Toda vez que a gente conversa a respeito do tema, eu vejo seu olho brilhar. E eu acho que isso diz muito a respeito de o quanto você acredita naquilo. Não é simplesmente... Quando você fala e eu quero inclusive saber sua opinião a respeito desse tema, do ponto de vista financeiro, o ultrassom acaba sendo quase que um substituto do estetoscópio, né? Eu acho que, tirando o sibilo, como eu aprendi com você, poucas coisas o ultrassom não faz que o estetoscópio faria, mas a gente ainda tem uma barreira de entrada que não é técnica. Eu estou bem convencido que talvez a grande barreira seja financeira. O custo ainda para se adquirir um ultrassom próprio não é óbvio que já caiu, principalmente desde a época que você começou a mexer com isso. Como é que você enxerga essa condição? Como popularizar o uso da ultrassonografia, já considerando de que ela é, sim, a quinta ferramenta e, quiçá, uma das mais importantes para o exame clínico? Neto, eu vou te dizer isso colocando um relato de um colega do Pará, que muito me mandou. Todo lugar que a gente faz um curso, assim como você, a gente cria um grupo para, inclusive, manter as pessoas, né, ajudar as pessoas a dar os seus primeiros passos. A gente faz sempre um pré-curso, né, que seria uma pré-venda até, né? As pessoas, a gente discute as aulas antes que as pessoas tenham o curso e a gente faz um pós-curso. Mas, independente disso, nós temos um Instagram onde as pessoas podem colocar ali suas imagens, tudo, mas esse colega hoje me mandou no privado. E ele me mandou, rapaz, uma coisa que me espantou, porque num curso como esse que a gente faz, a gente passa, a gente fala de muita coisa, mas nós treinamos o básico, o basicão mesmo. E esse cara me mandou uma disfunção diastólica. Eu falei, por que isso, cara? Ele, Pazelli, eu fui lá pegar o aparelho da UTI, porque eu estou aqui na unidade de diálise, aqui não tem, então eu peguei, aí eu falei, qual é a marca qual é? Eu vi que é um GE, né, que ele estava querendo saber onde ficava o Doppler tisular, e eu falei, qual é o GE que você está usando? Que eu já vi que é um GE, mas eu não sei qual que é, o Logic o quê? Ele falou, rapaz, o cara da UTI acabou de pegar, vou lá pegar de novo. Então, a verdade é o seguinte, cara, não é quem quer fazer isso tem que ter acesso a um aparelho. Não necessariamente um aparelho seu, né? Eu não tinha um aparelho quando comecei. Tinha um aparelho na UTI, né? Que, aliás, eu obriguei o hospital a comprar praticamente depois que eu fiz o curso. Hoje, a gente pergunta sempre, sabe, Neto? Alguém de vocês tem acesso a um aparelho de ultrassom? 100% respondem que tem. Aliás, é uma condição até sine qua non para fazer um curso, né? Porque muita gente já fez curso comigo, por exemplo, lá na Solmit, em Belo Horizonte, que não tinha acesso a aparelho. E é frustrante para a pessoa. Assim, a verdade é que o preço está despencando mesmo, Neto. Quando a gente falava em aparelho de ultrassom, a gente não falava em nada, há alguns anos atrás, nada menos do que $100.000. Hoje nós estamos falando em $2.000, cara. Então, assim, isso, um grande player, e estão entrando vários outros, né? Nós vimos esse fenômeno na telefonia celular. A empresa, ela descobriu o seguinte, que ela fabricava para, no máximo, 5% das pessoas que se formam em medicina. Era o ecocardiografista, era o ginecologista obstetra, era o imaginologista. Esse público agora são todas as pessoas, né? Eu tenho certeza que todos os alunos que vão sair daqui vão ter um aparelho de ultrassom. E o preço não para de despencar. Então, assim, lá, por exemplo, em Belém, eu tive a oportunidade de ver 2 aparelhos. Um eu já conhecia,
que é um aparelho wireless, nem tão bom, mas eu tive a oportunidade de ver o outro que é metade desse, cara, que tem lá a sua imagem, que tem uma qualidade mais razoável, entendeu? Então, assim, custando muito pouco. A qualidade, né, a verdade, nós temos poucos aparelhos handheld que são de boa qualidade. E que ainda, o mais barato custa US$ 2.000. Não estou aqui para fazer propaganda de ninguém. Quem quiser que vá procurar. Mas o mais barato de todos, que com a qualidade, que entrega uma qualidade legal, custa US$ 2.000. Mas é US$ 2.000, meu cara. Então, assim, se você pegar o preço de um estetoscópio eletrônico, é US$ 400, US$ 500. E o que você faz com isso? Você amplifica o que você já sabe. E quando a gente, por exemplo, o próprio Brown Aldrich cita isso, se você pegar, por exemplo, a sensibilidade de uma terceira bolha, né, para insuficiência cardíaca, é menos de 30%. E qual é a sensibilidade da ecocardiografia, olhando o coração? Com algum treinamento é 100%. Então, assim, não tem comparação. São complementares, ninguém deve parar de usar o estetoscópio, até porque existe o sibilo, como você falou, mas não há mais como fazer medicina sem essa ferramenta. E não há mais hospital que não tenha isso. Então, assim, o cara não precisa ter. Se a unidade de diálise onde ele trabalha tem, está ótimo. Se o CTI onde ele trabalha tem, está ótimo. Mais tarde, ele vai sentir a necessidade de ter isso no consultório dele. E ele pode, por exemplo, compartilhar esse aparelho com outras pessoas, entendeu? Um equipamento que é altamente compartilhável. Ô, Pazelli, você colocou uma coisa na sua primeira fala que me lembra muito. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com medicina baseada em evidência. Inclusive, tem um curso a respeito disso e tal. E fazendo uma analogia, tanto a medicina baseada em evidência quanto a ultrassonografia point of care, elas são meio e não fim. Elas são um meio de você conseguir atingir um objetivo maior, que é otimizar o cuidado com aquela pessoa que está ali na sua frente. E quando a pessoa, às vezes, é completamente ignorante no assunto, às vezes é até protetor, porque eu vejo muita gente começando a querer entender daquilo e se acha, sobe no palco e quer realmente ser protagonista. Talvez na ultrassonografia eu costumo brincar que é o dilema da cava, né? Até por não ser uma coisa tão complexa de se olhar, as pessoas tendem a olhar para aquilo de uma forma extremamente dicotômica, né? Tá cheia ou tá vazia, e a partir daquilo ali tomar uma decisão. E também aprendi isso contigo, a gente tem que somar como se fosse peças de um quebra-cabeça, né? Eu não olho só para a cava, eu não olho só para o pulmão, eu não olho só para o coração, eu olho para o seu Zé. Olha para o cara que está ali, sabendo a história dele, o que está por trás, e o ultrassom é simplesmente mais uma pecinha do quebra-cabeça. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e como que as pessoas têm que estar atentas para não pegar uma ferramenta que é extremamente útil e banalizá-la. Poxa, Neto, você é brilhante. A sua definição de quebra-cabeça é uma definição, por exemplo, que a Ana trabalha comigo, usa no slide dela, que eu acho fabuloso. Ela coloca uma engrenagemzinha. Não, então, começa com a anamnese, passa pelo exame físico, pelos exames complementares. Por quê? Por que você vai parar de pedir? Eu tenho certeza absoluta que a POX vai fazer você diminuir o número de outros exames complementares que você vai solicitar. Mas é óbvio que você vai precisar de outros exames complementares, vai juntar isso tudo e até, exatamente como você colocou, montar um quebra-cabeça. Mas eu acho fundamental o que você falou. A POCUS não é fácil. E eu tenho aquele que pensa, né? Eu tenho uma filha que formou em medicina e quando ela começou a me falar, pai, medicina é muito difícil. Eu falei, filha, você lembra quando você resolveu fazer vestibular de medicina que eu fiquei 2 horas falando com você e você reclamou que eu não falei nada com seu irmão que fez jornalismo? Porque a minha preocupação era ela fazer medicina porque eu sou médico. E minha preocupação era até comprometer a qualidade de vida dela, porque medicina, se você gosta, você nasce, né, você respira, amanhece e dorme pensando em medicina e fazendo medicina, porque é uma coisa que absorve muito da gente e é muito difícil. E POCUS não é fácil, POCUS não é uma panaceia, POCUS não vai explicar tudo. É o que você falou, não existe isso ou aquilo, existe o seu Zé que está ali na nossa frente. Existe uma pessoa que precisa da gente e essa é só mais um jeito de chegar. Assim como você usar todo o seu raciocínio clínico, usar todas as evidências que você conhece, se você não conhece, vá atrás, né? Eu sempre falo isso com meus alunos, né, gente? Você pede um EAS e pensa, né? Você não sabe o que o paciente tem, pede um EAS e fala assim, vai lá e faz um EAS e volta. Enquanto isso, abre o UpToDate e vai estudar.
eu tenho muita preocupação com esse dilema da cava, porque as pessoas estão fazendo isso, estão banalizando. Eu já vi, por exemplo, gente olhando a aorta e dizendo que o paciente não era fluido responsivo. O sujeito sequer sabe o que ele está vendo. Ele estava olhando a aorta achando que estava vendo a cava, porque elas estão ali, né, um do lado do outro. Então, o sujeito que não sabe sequer ensonar, não sabe sequer anatomia. Então, poucos é preciso voltar à anatomia, e isso é fascinante. Por isso, vai te tornar um médico, uma médica muito melhor, porque você obrigatoriamente tem que voltar à anatomia. Aquilo que você já esqueceu, você vai ter que voltar, e só vai te trazer, né? Só vai te melhorar. Poucos é preciso voltar à fisiologia gaitoniana, literalmente gaitoniana. Se você quer entender cava, por exemplo, meu caro, é muito mais difícil do que olhar para aquilo e simplesmente falar que o sujeito está hipervolêmico ou hipovolêmico. Vai estudar o gaito. O gaito explicava isso tudo, sabe? Vai estudar, vai ler, isso está tudo lá. Então, assim, é preciso ser um bom médico e um médico muito responsável para usar essa ferramenta com cuidado. E eu não tenho a menor preocupação quanto a isso quando alguém me criticar e falar assim, poxa, Pazelli, você diz isso, mas você dá um curso de um final de semana. Sim, meu cara. Eu dou um curso para ensinar o sujeito a ensinar janela, aprender janelas ultrassonográficas. Eu acho que isso é o suficiente para o sujeito começar a aprender. Agora é com ele, meu caro. É com ele, é com a responsabilidade dele. Nós nunca vendemos isso como uma ferramenta fácil, como uma ferramenta que basta você ensinar a cava e falar 1000 bobagens. A gente é completamente contra isso, Neto. E eu agradeço muito essa sua pergunta, porque isso faz com que as pessoas até se afastem. Não quer, meu, acha que vai ser mais trabalho para você? Eu sempre digo isso, não sei se já te disse, quando eu estava começando nisso, lá em 2011, o Luca me chamou para fazer um curso em Portugal. Aí nós somos no Hospital da Luz, em Lisboa, que é um excelente hospital. Mas o sujeito fez uma pergunta brilhante, não é pergunta de português, uma pergunta muito inteligente, diga de passagem. Ele falou assim, olha, é muito bom isso aí, mas o que eu ganho com isso? Poxa, eu sou intensivista, tem que ficar olhando cateter, tem que olhar isso, tem que fazer a parte. Agora você vai me arrumar mais uma coisa, o que eu vou ganhar com isso? Bom, eu e o Luca, nós dois apaixonados, a gente meio que não entendeu muita pergunta, mas você está falando de quê? Ganhar o quê? Remuneração. Eu vou ser remunerado por isso? Não, você não vai ser remunerado por isso. Então, eu sou remunerado por fazer POX no meu consultório? Diretamente, talvez não. Mas eu tenho um consultório muito bom, obrigado. E que eu tenho certeza que aumentou muito graças a POX. Meu investimento em POX foi pesadíssimo. E quando eu digo investimento, não é grana que eu gastei, que foi muita também. Indo em todos os congressos no mundo inteiro, comprando aparelhos caros, eu não uso o aparelho, eu tenho 2 aparelhos de ultrassom, só meus, fora o aparelho 2 que eu comprei para a minha clínica, ou seja, mas é um investimento pessoal, um investimento de todo dia, um investimento de estudar cada dia todos os trabalhos que saem, porque é muito chato para mim chegar num congresso, eu dando um curso, e você, Neto, me perguntar uma coisa que eu acho normal, não tem que saber tudo, mas você falar, poxa, Pazelli, está sabendo do protocolo Vexus, por exemplo, que as pessoas estão falando? Nunca ouvi falar. É chato para mim. Não é, eu não vou passar credibilidade. Talvez você passe a não acreditar mais em mim. Então, é um investimento pesado, agora, e que não é para todo mundo. Ninguém vai usar poucos para ter o nível de conhecimento que, modéstia à parte, a gente acaba tendo por estar, eu e o grupo, por a gente estudar muito isso, né? A gente tem que estudar o resto da medicina, mas a gente estuda muito isso. Mas uma pessoa normal tem que estudar muito para usar isso, né? Assim como tem que estudar muito para fazer qualquer coisa, meu caro, né? Tudo que você passa para a gente, o que você mostra? E por que você passa a credibilidade? Eu já te vi falar várias vezes. Porque você sabe aquilo, você domina aquilo, você se preparou para falar aquilo. Uma pessoa, para usar tudo o que você coloca ali, não precisa ter o conhecimento que você tem. Você está ali porque você está tendo sua cara a tapa, mas se a pessoa ler, sem a pessoa ler o mínimo, ela não pode tentar, por exemplo, mudar a dieta dela, mudar a vida dela, como você fez, e convence a qualquer um. Então, é uma questão de tudo aquilo que você vai colocar na medicina, você tem que lembrar que tem uma pessoa ali atrás, e tem que ter muita responsabilidade. E vou te falar que, normalmente, aquilo que a gente estuda muito começa a ficar fácil. E fica simples, e para você começa a ser óbvio, né? Tem algumas pessoas que chamam isso, inclusive, de maldição do conhecimento. Você entende tanto daquilo que para você é tão banal que você não consegue transmitir aquele conhecimento. Porque você passa num nível que você fala, não, isso aqui é óbvio, então eu não vou nem falar daquilo ali. Na verdade, vou aproveitar
uma coisa que você falou a respeito dos estudos. Eu sou um cara que gosto muito da literatura, e obviamente eu não estudo o assunto tanto quanto você. Mas dentro daquilo que eu já estudei, eu já vi muita coisa, assim como é na nefrologia de modo geral, muita coisa observacional. E assim, eu estou bem convencido, isso aí um convencimento individual, de que POCUS agrega na sua lida diária com seu cliente. Mas a gente já tem literatura de alta robustez científica, aí eu estou falando de ensaio clínico randomizado, mostrando melhora de desfecho clínico dentro da nefrologia para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, controle de peso seco e aí uma redução, nem vou falar em mortalidade, mas vou falar em alguma coisa que seja mais palpável para o nosso cliente? Tem. Não tanto, né? Se você pegar, como tudo em medicina, e principalmente quando se trata ainda de, vamos colocar um exame, não é assim que eu entendo a POCUS, porque POCUS não é um exame, né? POCUS é uma parte da avaliação clínica, mas é também uma ferramenta de monitorização e é também uma ferramenta para guiar procedimento. Então, vamos falar, então, por exemplo, em evidência a respeito de guiar procedimentos. Você sabe, a gente já discutiu isso, são inúmeros, né? Inclusive na Fundação Cochrane. Você vai ver lá a comparação de acesso guiado e acesso não guiado. Obviamente, a imensa maioria dos artigos não são artigos que não é fácil você produzir, por exemplo, um artigo de controle de peso seco, porque eu já tentei, e eu estou dizendo que isso não é fácil porque eu acabei desistindo diante da tamanha dificuldade. Primeiro, por exemplo, que eu precisava de um centro de hemodiálise em que não se fizesse POCUS, ou de um grupo de pacientes em que não se fizesse POCUS. Isso é impossível na minha clínica. Na minha clínica, os pacientes falam assim, doutor, você não vai ver meu peso seco hoje com aquele aparelhinho? A enfermagem não deixa ninguém passar catéter sem POCUS, sem ultrassom. Mas já existem, por exemplo, trabalhos com desfecho como mortalidade, existem trabalhos com desfecho como melhor controle de pressão arterial, qualidade de vida, quando comparado, por exemplo, nessa coisa que você colocou do peso seco. Um grande trabalho, um grupo que tem estudado muito isso, peso seco e uso da POCUS, comparando, por exemplo, exame físico com a avaliação pulmonar, é o grupo do professor Zoccali, né, o estudo LUST, que é um estudo enorme, ainda não terminado, e que com certeza vai trazer para a gente luz a respeito da nefrologia. Mas tem muita coisa na terapia intensiva e, obviamente, tem que saber ler os trabalhos, né? A maior parte dos trabalhos, como tudo em medicina, a hipóxia é uma doença, né? É um negócio que você entra lá na internet, você não consegue acompanhar, cara, você fica doido, porque são tantos trabalhos publicados por dia, né? Mas eu sempre digo isso, quando alguém me pede muita evidência de hipóxia, eu falo assim, me mostre uma evidência de que a radiografia melhorou a sobrevida na pneumonia. Não tem essa evidência. Então, assim, me mostre uma evidência de que antibiótico melhorou o controle. Não tem evidência também. Evidência de antibiótico per se não existe. Existe, por exemplo, evidência de que antibiótico, quanto mais precoce, melhor. Mas não existe uma evidência para radiografia. E eu concordo com você. Tem que haver evidência, tem que se buscar evidências. Existe muita coisa, principalmente na nefrologia. Tem grandes grupos estudando isso, né? Mas está se cobrando, Neto, uma coisa da POCUS que nos cobrou de outras coisas, entendeu? De outros, por exemplo, como exame de imagem, como avaliação, né? Não se, por exemplo, se você for comparar a evidência de POCUS com bioimpedância e avaliação de peso seco, é brincadeira. Você vai ver que não tem nem comparação. E as pessoas usam bioimpedância. Então, assim, exige... E aquilo que você falou, né? POCUS para avaliar peso seco, CAVA é o mínimo. Mas tem estudos de CAVA mostrando, inclusive, implicação com controle de peso seco, com qualidade de vida, não com mortalidade. Só com CAVA, tem trabalho mostrando melhor controle de pressão arterial, melhor qualidade de vida, isso desde do século passado. E por que só agora se usa? Porque agora nós descobrimos a POCUS. Porque o primeiro trabalho, por exemplo, de avaliação de peso seco com CAVA é de 1989. Um cara chamado Cherrier. Mas por que isso nunca pegou? Porque o cara tinha que ter um ecocardiografista para avaliar o peso seco dos pacientes. Isso era inviável para a gente. Então, eu tenho certeza que cada dia mais vão surgir trabalhos, né? E concordo com você, há que se cobrar esses trabalhos, há que se buscar essas evidências. E vou te falar mais, ô Pazelli, nessa curva de aprendizado aí, no caso da medicina baseada em evidência, você tem aquele momento que você não sabe nada, você tem aquele momento que você vira um refém
Você vira um cientificista e de repente você começa a querer cobrar para fazer alguma coisa e aquilo te amordaça, te paralisa. E definitivamente, principalmente numa conduta que é não lesiva, eu acho que não dá para a gente chegar e falar assim, não, vamos esperar algo mais robusto sair para levar isso em conta. Até porque, é o que você falou bem, alguns testes utilizados hoje em dia, sejam eles testes propedêuticos ou mesmo pertinentes ao exame clínico, eles têm um valor já definido por literatura muito baixo. E isso vem para agregar, não necessariamente para substituir. E as pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar isso. Né? O Fernandão colocou para a gente, o nosso grande Fernando Lucas, colocou ali para a gente o que eu concordo integralmente, gostaria e vou levar para mim. Estudos para POCs serão baseados em árvore de decisão. O único desenho possível, a meu ver. Palavras do nosso grande mestre, Dr. Fernando Lucas. Então, acabou. Está definido. A questão, talvez, eu acho que o que a gente tem que esperar é o seguinte: provavelmente, em algumas condições clínicas, POCs vai ser mais importante do que em outras. A gente vai conseguir ter um likelihood rate, ou seja, vou conseguir ter uma probabilidade pós-teste quando eu tiver algum resultado positivo ou negativo com POCs em determinados cenários que podem ser simplesmente tranquilizadores ou definidores em termos de conduta. Então, a condição aqui não é vamos fazer estudos para ver se POC se presta. Não é isso. É para saber em quais condições ela é mais útil. Então, é bem distinto. E o contexto, né, o Neto? O contexto é fundamental. Por exemplo, o Ministério da Saúde, eu estou fazendo uma consultoria informal para um técnico do Ministério da Saúde que tem me perguntado muito sobre POCs na Covid. Né? Bom, vamos falar sobre POCs na Covid. Trabalhos mostrando que é muito mais sensível do que a radiografia de tórax, tem desde da China, os chineses já mostraram. Então, a sensibilidade da POCs é similar à tomografia. Se você usa POCs no contexto todo, estou falando de POCs de pulmão, se você associa coração e associa tudo mais, a fim de descartar outras doenças que poderiam provocar uma síndrome parecida com a pneumonia por Covid, se torna até superior. Mas vamos colocar um contexto bem tranquilo. Imagina você num hospital de grande porte, que tem tomografia, que tem ressonância, que tem tudo. E cada paciente que chega ali com suspeita de Covid, você peça uma tomografia. Por que está sendo feito isso? Então, você leva um paciente, entra com ele dentro do hospital, contamina todo mundo, aumenta o risco de contaminação, depois você faz uma tomografia, você tem que fazer toda a desinfecção do tomógrafo, ver se isso é viável. Então, quando você coloca a POCs, por exemplo, nós usamos a POCs rotineiramente, nós temos um protocolo que nós publicamos sobre a triagem do paciente em diálise para POCs, publicamos no The Ultrasound Journal. E o que mostra que nós usamos esse protocolo. Tivemos 2 óbitos por Covid na nossa clínica. Eu tenho certeza que talvez tenha clínica que não tenha tido nenhum, mas a maioria das clínicas teve muito mais do que isso. Isso não estou dizendo que foi a POCs decisiva, mas para a gente foi decisivo. Nenhum desses pacientes fez radiografia de tórax. Esses pacientes não entraram na clínica com pulmão suspeito. Se tinha alguma coisa ali, se tinha um quadro clínico, óbvio que não era só POCs, até porque a gente sabe que os achados da POCs na pulmão, por exemplo, são muito parecidos. Embora hoje, com a nossa curva de experiência, a gente nem diz isso mais, porque é tão fácil diferenciar POCs de hipervolemia para nós. E se você estudar bem e pegar os trabalhos, que no início a gente falava isso, cuidado para não confundir com a hipervolemia, mas é muito diferente, né? POCs tem um achado característico na COVID que não tem nada a ver, não há como confundir POCs na COVID com POCs na hipervolemia do paciente de diálise. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, em um hospital que não tem tomografia, e um indivíduo que está atendendo em campo, e um médico de saúde da família, então, tudo isso tem que ser levado em consideração o cenário clínico como um todo, não só a sensibilidade e especificidade daquele método ali. Né? Onde você está? Em que você pode aumentar a potência do médico, onde você não tem sequer uma radiografia? Eu já ensinei médicos a fazerem POCs, por exemplo, em Manga. Não sei se você conhece Manga. Manga fica bem depois de Montes Claros. E lá não tinha radiografia sequer. Então, o sujeito com POCs na mão, com algum treinamento, ele poderia fazer muito mais que com o estetoscópio, não tenha dúvida.
Então depende muito do É, cenário clínico. a Janaína está colocando aí da nossa limitação, né, com edema, ausculta, raio-x de tórax, e eu Sim, volto a exatamente. repetir, as coisas não são excludentes. Você Sim, tem isso e mais o POCUS. Você não, isso, sim. a POCUS não vem para jogar tudo no lixo, não, é mais um dado que você tem, é mais uma peça do seu quebra-cabeça, né? Pazelli, eu queria levantar um negócio que eu vou te falar que me incomoda no caso da medicina baseada em evidência e que eu, de uma certa maneira, eu percebo na POCUS também, que infelizmente está caminhando para isso. Eu vejo a medicina baseada em evidência não como uma matéria, não como uma disciplina. Eu vejo ela como um alicerce de tudo. É mais ou menos, eu não vejo sentido de ter uma disciplina medicina baseada em evidência ou uma disciplina POCUS, que eu sei que você faz aí. É mais ou Não, menos não é seria ter uma disciplina. disciplina assim, Não é disciplina. ausculta. Ah, não? Ah, então menos mal. Porque Não, não eu é. achava que Aqui era uma não é disciplina. disciplina. Ah, legal. Não, Então não. conta pra gente, Aqui como nunca é que foi funciona aí? disciplina. Aqui, cara, aqui é uma coisa muito fascinante, porque desde que eu conheci a POCs, eu já era professor da faculdade e sonhei com isso, né? E tentei, mas as pessoas não sabiam sequer o que era, né, Neto? Então é preciso que foi necessário um tempo para que as pessoas amadurecessem a ideia, conhecessem a ideia e até que a Ana conseguiu introduzir isso aqui em 2018. Ela colocou isso na emergência, não como uma disciplina, como uma ferramenta para o estágio de emergência. O negócio foi tão violento que a Ana, já na primeira turma, se tornou homenageada. A segunda turma já era o nome da turma. E aí, Paraninfa, Patronese. E aí chamou a atenção da direção da faculdade. Não é possível que essa menina, que esses alunos gostam tanto dessa menina. Tem alguma coisa por aí. E aí, simplesmente, eles compraram a ideia e hoje é exatamente o que você falou. É o que nós colocamos para o diretor. Não pode existir uma disciplina para ensinar a usar estetoscópio. O estetoscópio é usado de uma forma pelo pneumologista, de outra forma pelo cardiologista, de outra forma pelo cirurgião, que vai procurar ruído hidroaéreo, etc. Então, POCUS aqui não é uma disciplina. POCUS aqui começa do primeiro período e ela é integrada às disciplinas. Ah, bacana, Então, o que a Pazelli, não gente sabia faz é disso. inserção. Aqui são inserções em cada disciplina. Então, por exemplo, você tem POCUS na anatomia, POCUS na... Imagina, Neto, você ensinar um ciclo cardíaco para um aluno de medicina, mostrando para ele o que é sístole, o que é diástole, o que é a primeira bulha, o que é a segunda bulha, mostrando para ele o ecocardiograma ao vivo, junto com o estetoscópio eletrônico, e ele vendo a estimulação elétrica do coração. Um menino desse nunca mais esquece. Quando ele abrir o Guyton para ler, ele vai falar, poxa, isso não é uma viagem. Isso agora eu entendo o que é sístole, o que é diástole, quais são as fases da diástole, o que é enchimento diastólico rápido, o que é diástase, o que é uma sístole atrial. Ou seja, cara, não é uma disciplina. Na pneumo, tem POCs na pneumo. E aí eu tenho que negociar isso com o Bruno, que é um grande amigo meu. Falar, o Bruno, olha, vai ter inserções na pneumo. Eu tenho inserções na nefro, inserções na cardio. Então, não é de forma alguma. Porque a gente não entende dessa Massa. maneira, Neto. Nós nunca entendemos dessa maneira, como uma coisa que possa cair assim, como né, de paraquedas em cima das outras. É uma inserção, ela tem que entrar em todas. É na semiologia, na anatomia, meu caro. Na anatomia. Você Não. vai ver o fígado lá, no cadáver. Agora, olha o fígado aqui, ó. Tá vendo que o fígado é muito mais alto do que você imaginava, menino? Os meninos, olha, doutor professor, a gente palpava, mas parecia que era mais baixo, tá vendo? Junta a sua anatomia, a sua fisiologia, a sua semiologia com a POCUS. É isso que é o que a gente faz. Show de bola, show de bola. Pazelli, você acha que é possível hoje fazer nefrologia de alto nível sem ultrassom? Acho que não. Acho impossível. Para mim é impossível, e não é só para mim, sabe? É assim, não tem condição, cara, de você querer ser um médico resolutivo, por exemplo, para um paciente que chega no seu consultório, Neto. A realidade de Belo Horizonte, por exemplo, é diferente da realidade da maior parte do Brasil. Você tem um excelente consultório, Fernando, os colegas de Belo Horizonte, de pessoas que abrem mão até, não sei se você atende ou não atende um convênio, mas a pessoa vai abrir mão do convênio para ir em você. Porque você vai resolver o problema dela. Você é um médico diferenciado e aí tem um consultório diferenciado. Imagina no interior, na minha realidade, por exemplo, que é um pouco diferente da sua. A maior parte dos meus pacientes particulares, que felizmente hoje é a maioria do meu consultório, são pacientes de baixa renda. Os pacientes que têm convênio, que têm tudo, os pacientes que têm grana têm convênio. Então, imagina se um sujeito chegar com uma cólica nefrética e eu simplesmente pedir para ele um EAS, uma urocultura e uma tomografia. Ele não tem dinheiro para fazer isso. Não.
Eu simplesmente resolvo isso tudo com uma fita urinária, com uma boa anamnese, com poucos. E, na maioria das vezes, eu sequer peço uma tomografia. Então, assim, e ele sai dali com o problema dele resolvido. Muitas vezes o paciente chega ali com uma dispneia, porque o cardiologista, por exemplo, tirou o diurético dele porque achou que o diurético, o paciente estava perdendo a função renal por causa do diurético. E ele chega para mim e é edema agudo de pulmão, sem nada na ausculta. E simplesmente ele só piorou uma síndrome cardiorrenal. E o cardiologista interpretou isso de forma diferente. Imagina se eu tivesse que pedir um BNP dele para fazer esse diagnóstico, pedir uma anjo-TC ou escambau. Então, assim, a realidade é o seguinte, cara, você resolve tudo muito rapidamente, e sem falar na diálise, né, na unidade de diálise eu não vejo mais como não fazer, como você continuar insistindo em, por exemplo, em auscultar crepitações para saber se o paciente está hipervolêmico. E tem um trabalho muito bonito, né, do um braço do Lust lá, que mostra qual que é a sensibilidade, por exemplo, de edema de membros inferiores e crepitações pulmonares para avaliar a hipervolemia com a ultrassonografia de pulmão. Uma só ferramenta. E hipóxia não é ultrassonografia de pulmão, hipóxia é todo o conjunto. Então, assim, eu não consigo entender mais como... Eu uso em todos os meus pacientes. Quando alguém me pergunta assim, professor, você cobra? Os alunos me perguntam. Eu falo assim, meu filho, se eu cobrasse para fazer ultrassom, eu teria que perguntar para o paciente, olha, você quer uma consulta sem anamnese? Você quer uma consulta... Como você quer? Eu tenho vários pacotes de perguntas, de consultas. Você quer consulta... Nessa eu fico calado. R$ 50, uma consulta sem estetoscópio, R$ 100, com estetoscópio 150, sem... E eu chegaria até... Então, não entendo assim, né? Bem bacana, Pazelli. Cara, eu vou fazer das palavras da Bárbara, assim, é inspirador, realmente. Te escutar realmente Bárbara, obrigado, Bárbara, obrigado. é muito legal. E, Pazelli, eu queria, a gente está É caminhando isso para aí, o Dejano. final, eu queria levar para um lado que transcende essa questão do POCUS, a questão de inovação, de trazer, sempre em prol do nosso cliente e tudo mais, mas ser um cara que tem, para mim é muito claro, seus soft skills. Você é um cara extremamente empático, criativo, boa comunicação, um palestrante daqueles como poucos nesse Brasil. Eu vou te falar que eu e Fernando, Legal. a gente ia, né, Fernando? Eu espero que a gente continue fazendo isso daqui a algum tempo. Ir para os congressos, a gente não escolhe tema, a gente escolhe pessoas. E você é aquele Com cara que, certeza. definitivamente, do que você está falando, a gente vai ver. Vai tá falando de colmeia, beleza, vamos lá ver o Pazelli, porque eu tenho certeza que ele vai trazer alguma coisa legal. Eu queria saber o seguinte: isso é uma coisa nata? Você faz algo específico para trabalhar essas coisas, essa questão de ser um cara comunicativo, de estar sempre presente, de ter uma facilidade de fazer amigos e de aglomerar pessoas, porque essas soft skills são cada vez mais vanguardistas. Eu falo que, assim como o ultrassom point of care é algo de vanguarda, isso também está valendo muito mais, às vezes, do que o Techniquez. Quem é o Pazelli? O Pazelli é aquele cara que ficava no fundão da sala, ou era o primeiro aluno que ficava anotando tudo? Queria saber disso aí, é uma curiosidade minha. Não, o melhor aluno da minha sala sempre foi e sempre vai ser um dos caras mais inteligentes que eu conheci até hoje, que é o Dr. Bruno do Vale Pinheiro, que é um excelente intensivista e um grande pneumologista, e sempre foi o melhor aluno da sala sem fazer nenhuma força para isso. Esse sim tem um QI muito acima do normal. Mas, ô Neto, obrigado, mas eu faço assim, as suas palavras são as minhas palavras para você. Eu acho que isso muito é nato, né, cara? Se isso é verdade que você falou, eu acho que a sua amostra é viciada. Aliás, um abraço aqui, gente, para algumas pessoas, a Janine, a Bárbara, o Ciro, a Ana. Beijo, Ana. Então, cara, é muito de família, né? A questão de gostar de gente, né? Nós, como grandes amigos, um dos maiores amigos que nós tivemos em comum, que nós perdemos, né? Que era esse cara, né, bicho? Que era o Fernando Eugênio, músico, escritor, nefrologista, intensivista e tanta coisa que a gente tinha até uma inveja branca, né, Neto? Bonito, a Verdade. mulherada achava lindo, tudo mais que simpático. Cara, a questão de
da gente falar o que a gente gosta, Neto, e do que a gente conhece, fala da maneira que você fala, cara. É natural, não é você tá falando uma coisa na qual você acredita. Uma coisa que eu sempre fiz, Neto, eu me recuso mesmo a falar de um assunto que eu não domino e que não me interessa. Eu me lembro disso, cara, quando muito ainda ambicioso, e nunca fui ambicioso por grana, mas sempre a ambição de crescer e tal, quando eu entrei na Faculdade de Medicina de Barbacena. E durei menos de 6 meses. Estou vendo aqui alguns amigos, a Paulinha, um beijo, Paulo, e que foi minha aluna. E eu vejo aqui, né, que quando eu entrei, cara, dei aula na semiologia e não fiquei 6 meses. Eu pedi demissão. Porque a semiologia de Barbacena sempre foi, e é até hoje, muito melhor do que na faculdade onde eu me formei. Não sei como é que está na época, não sei, talvez a semiologia de Juiz de Fora tenha melhorado. Eu espero que sim. Mas na minha época, para mim não foi legal. Talvez seja culpa minha. O fato é que eu não sabia o tanto de semiologia e que era necessário para estar numa faculdade. Julgava a semiologia assim, poxa, eu sou médico, eu sei fazer semiologia. E eu descobri que eu não sabia, cara, que eu descobri que eu precisava estudar muito para que eu chegasse aos pés daqueles professores. E eu percebi que eu estava atrapalhando ali, entendeu? Que eu não queria estar ali atrapalhando. Falei, olha, eu vou estudar muito isso. Comprei o livro do Lawrence, fui estudar, mas pedi demissão. Pedi demissão, na época, o grande Osmar Belo não queria aceitar, foi um dos melhores professores que eu conheci na minha vida, que era o meu chefe, mas ele acabou tendo que aceitar, porque eu falei, olha, eu até te indico um cara para entrar no meu lugar, que eu te garanto que é muito melhor do que eu, e realmente foi um professor melhor do que eu, que entrou no meu lugar. Porque eu não era aquilo que, por mais que eu estudasse, estudei muito, eu não estudei ao ponto de querer ser professor daquilo. Isso não aconteceu com a nefrologia. Quando me convidaram para dar aula de nefrologia, para mim era um prazer estudar o que eu faço todo dia, né, Neto? E assim também com a cadeira que eu criei aqui, que foi uma das primeiras faculdades de medicina do Brasil a ter uma cadeira de terapia intensiva. Poucas têm ainda. Na maior parte das faculdades de medicina não tem essa cadeira, que eu acho fundamental, porque ela é uma oportunidade única do médico, já nos últimos períodos, a juntar tudo, né, cara? Juntar pneumo com nefro, com gastro, com cardio, e tentar formar um raciocínio clínico, que é o que a gente não tem, né? Esse ensino que a gente aprendeu, no qual nós somos formados, e muita gente está lutando para mudar, e acho que a Pox tem tudo para conseguir fazer isso, essa coisa dicotomizada, né? Agora eu sou cardiologista, agora eu sou nefrologista, e não tem aquele crosstalk, né, cara? A gente percebe muito isso, né? Quando a gente vai fazer nefro, e via de regra, sem querer fazer, que é uma apologia à nefrologia, uma especialidade que você, meu caro, tá valorizando com essa coisa sua, com o Nefro Expert, você está trazendo paixão às pessoas, é isso que eu notei em todo mundo que fez. Foi, gente, poxa, eu voltei a ter orgulho de ser nefrologista, porque a nefrologia é uma especialidade única, né? O sujeito que gosta de clínica vai continuar sendo um bom clínico, sem querer, sem nenhum demérito para as outras especialidades, mas o cardiologista ele perde a clínica, né? E nós não perdemos, né? O rim recebe 1/5 do débito cardíaco, então tudo acaba ali, né, cara? Então a gente precisa saber clínica, a gente precisa saber doença infecciosa, a gente precisa saber colagenose, a gente precisa saber oncologia, precisa saber tudo, porque senão nós não vamos saber tratar ou sequer abordar uma glomerulopatia, né? Então, cara, é fazer o que a gente gosta, né? Se a gente pudesse dar um conselho para as pessoas, encontre alguma coisa que você gosta, né? E põe seu coração ali, né? Hoje é a poucos, né? Eu acho que, assim, mas há poucos com a nefro, com a terapia intensiva, porque se eu amo tanto a poucos, é porque eu amo a nefro, é porque eu amo a terapia intensiva e aí eu consegui ser, sem nenhuma falsa modéstia, um nefrologista um pouco melhor, e um intensivista também um pouco melhor, entender melhor o que está acontecendo com os meus pacientes e poder, de alguma maneira, fazer diferença. Cara, se tem uma coisa, por exemplo, que me ensinou, que me fez mais apaixonado pela POX foi a Covid, né? Você não tem ideia, cara, do que é ultrassom na Covid, ultrassom numa unidade de Covid, sabe, cara? O que é o paciente grave, que não tem condição de você ficar fazendo tomografia, não tem condição de sair dali, rapaz, sujeito pronado, sabe? Você tendo acesso a tudo, fazendo diagnóstico de trombose venosa profunda, mais rapidamente, atuando naquilo mais rapidamente, diagnosticando corpo pulmonar, está torto e direito, esses pacientes estão fazendo muita falência de VD, hipovolemia, esses doentes estão indo para diálise por pura hipovolemia, cara. A gente pode pensar em 1000 coisas de acometimento da Covid no rim, mas é o que acontece na minoria. A maioria está indo por hipovolemia mesmo. E a gente não está percebendo isso, sabe? E a Pox nos dá isso, nos traz isso. É isso que eu acho, cara. Maravilha. Pazelli, eu vou te falar o seguinte,
A Bela. A Nefroclínica está aí há pouco mais de 1 ano e meio e ela trouxe muito mais do que uma clínica de nefrologia. Nem vou falar clínica de diálise, porque eu falo que a gente é uma clínica com diálise, mas ela trouxe meu sorriso no rosto, minha vontade de fazer nefrologia, meu prazer de estar toda terça-feira aqui batendo um papo como foi com você. Eu tenho convicção de que a gente ainda vai olhar para trás e vai ver todo esse legado que a gente está deixando e de como a gente está sendo importante para resgatar essa especialidade tão bonita. Então, esse espírito Pazelli é algo que a gente tem aqui na Nefroclínicas e você, apesar de não estar fisicamente aqui com a gente, você nitidamente faça aquilo que a gente acredita. Então, é muito bom estar em contato contigo, meu amigo. É muito bom fazer parte disso tudo, sabe? Então, muito obrigado por me dar o prazer de ser seu amigo e de estar aqui com você hoje. Valeu Ô, demais da conta, Neto, foi maravilha. Ô, Neto, a nossa amizade já vem de longa data, é um grupo inteiro, né, cara? O Fernando, eu acho que são os grandes nomes aí, Daniel. E olha, muito obrigado, obrigado mesmo. É um prazer enorme, uma honra. Queria mandar mais um abraço para todo mundo aí, gente. Desculpa se algumas pessoas passaram e eu não vi. Vi agora o Miguel, nosso amigo lá de Manaus, que esteve lá no último Nefro Expert. Cara, gente boa, cara, gente fina, um excelente médico. Gente, todos vocês, um grande abraço. E, Neto, gostaria de ter o prazer de estar aqui novamente com você sempre que vocês quiserem. Tá bom? E também lá no Maravilha. Netflix Expert. Não vou poder estar nessa edição, você sabe que eu tenho um outro compromisso, mas olha, muito obrigado e obrigado a todos. Gente, ó, não se esqueçam do nosso curso aqui em Minas, né? O doutor Renato está organizando com todo carinho, junto com a Ana, dia 18 de setembro, lá no nosso congresso. O nosso congresso, né? Que vai ser um sucesso mesmo, o nosso carinho é a nossa amizade. Aqui em Minas tem uma coisa muito especial, né, Neto? Nós crescemos junto ali, né? Ali nas salas de aulas, principalmente nos botecos, né, cara? Tomando uma. E vou te falar, Pazelli, então fica aqui o convite, tanto para o Congresso Mineiro de Nefro, que vai ser realizado agora em setembro, então as inscrições estão abertas, Sociedade Mineira de Nefro, smn.org.br, está lá no perfil da Bill, clica lá, você tem a opção do Congresso e do curso de ultrassom Point of Care com o Pazelli e toda a turma dele, com a Ana, não sei quem mais vai vir, se o Anderson vai vir, se o Marcos vai vir, mas é uma turma Toda a muito galera. boa. E o meu convite aqui pela Nefro Academy é 11 e 12 de setembro, a gente vai estar mais uma vez fazendo o Nefro Expert, essa imersão que visa resgatar a nefrologia, unir as pessoas, fazer um grupo, fazer uma comunidade, ela está cada vez maior. E a gente acredita tanto nisso que a inscrição para o Nefro Expert só começa na semana que vem. Mas para quem já fez o Nefro Expert, tem uma condição especial. Hoje começam as inscrições, a gente abre 5 vagas, é um evento pequeno, então por isso que definitivamente a gente não pode abrir todas as vagas, 5 vagas num preço especial para valorizar essas pessoas que querem estar de novo com a gente lá no Rio de Janeiro. Uma pena que o Pazelli não vai poder estar nessa, mas certamente não faltarão oportunidades, né? Então, muito obrigado aí, Pazelli, obrigado a todos aí pela presença. Eu tenho certeza que quem esteve aqui conosco curtiu pra caramba. Semana que vem, o Dr. Ciro vai estar aqui comigo falando a respeito de Serão, governança. Vai ser serão legal. imperdíveis, serão. Um abraço a todos. Um beijo, Pazelli, doutor. grande abraço, velho. Obrigado por Muito tudo aí. obrigado, viu, cara? Recomendo o Nefro Expert. Recomendo fortemente. Um abração. Valeu, gente. Forte abraço. Qualquer coisa, me manda um direct aqui pelo Nefro Academy. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.